Oi, tudo bem? Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos falar sobre o totalitarismo. Seja bem-vindo! Meu nome é Débora e você está no Multiplica. Esse vídeo surgiu de um vídeo que eu gravei há algum tempo sobre as formas de governos autoritários que a gente já teve e as possibilidades que isso possa acontecer no futuro. Naquele vídeo que está aqui linkado, eu coloquei algumas questões, inclusive sobre um filme, que é o filme V de Vingança. Bem, nesse vídeo eu vou falar algumas características desse filme que marcam governos totalitários. Para isso, eu usei um livro da Hannah Arendt chamado Origens do Totalitarismo. Ele é um livro bem tranquilo de ler, não só para quem está no ensino superior, mas também para quem está no ensino médio. Então dá para a gente ter várias noções. A Hannah Arendt ali, ela vai trabalhando principalmente com dois regimes, que é o nazismo e o stalinismo, e é um livro que a gente pode pensar várias questões aí sobre os governos totalitários. A primeira característica, aí usando, o que eu vou fazer é uma brincadeira, né? Por quê? Porque eu vou pegar o V de Vingança, que é uma obra, a gente poderia chamar de uma obra artística, uma obra literária até, e vou usar ele para analisar as características do governo totalitário com base no livro da Hannah Arendt. Então aí eu vou elencar 6 características, e é bom dizer, gente, que é óbvio que aquilo ali não existiu, né? É uma alegoria, pelo menos por enquanto. Mas os governos totalitários, eles existiram sim, e eles estão nesse período, e é bom se colocar, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então esse período chamado entre guerras é que a gente tem a ascensão desses governos totalitários. E a primeira característica que eu quero enfatizar é a questão do grande líder, que no filme aparece muito marcante, que é o chanceler. Aí, se a gente for pensar, a Hannah Arendt, ela trabalha principalmente com Stalin e com Hitler, que são os grandes líderes. É claro que não tem só eles. A gente tem, por exemplo, o Salazar, a gente tem, por exemplo, o Mussolini no fascismo. Então, são grandes líderes que acabam atraindo todo mundo. Então, são grandes líderes e geralmente eles não respeitam uma constituição, eles não respeitam os direitos constituídos ou o que foi colocado antes. Ele é a extrema autoridade, ele é aquele que deve resolver tudo, ele é o líder supremo. Então, essa é uma característica muito grande dos regimes totalitários. A segunda característica que nós podemos colocar dos regimes autoritários é que todos eles vêm de uma grande crise. Então, por exemplo, pegando historicamente, a gente tem o crack da Bolsa de Valores em 29 e a gente tem, lembrando que a Europa está muito sofrida da Primeira Guerra Mundial. Tanto que onde o Hitler ele sobe na Alemanha é um país que perdeu a Primeira Guerra Mundial, que a gente tem o famoso Tratado de Versalhes, a gente vai falar em outros vídeos um pouco mais sobre a Alemanha. Então a gente tem o famoso Tratado de Versalhes que marca muito a Alemanha, o crack da Bolsa de Valores, um desemprego galopante, muita necessidade, muito sofrimento para o povo. Então a Europa ela vem do momento em que ela está muito quebrada economicamente, ela está com muitos problemas. E aí acaba que juntando tudo isso vem essa questão do líder que vai nos salvar, que vai nos libertar, que vai nos trazer tudo que nós precisamos, tudo que é necessário ele vai trazer. E aí vem essa sensação num momento de desespero. No filme isso fica muito claro que acontece por meio que eles estão em guerra e também a questão do vírus, né? O vírus que vem e traz medo, um medo muito grande. Então a sensação de que um líder ele pode resolver tudo. Então essa questão no meio de uma crise surgir um grande líder que pode acalmar os ânimos, né? Muitas vezes uma guerra civil que está acontecendo, problemas, muito embate, e aí, puxa, esse líder vai nos salvar, esse líder consegue fazer isso, ele consegue ter esses anseios do povo, ele consegue juntar isso. A que preço? Bom, aí a gente vai poder discutir um pouquinho mais, mas essa sensação de paz esse líder poderia trazer.
né? Que é uma questão, por exemplo, da Revolução Russa. Lembrando que a Revolução Russa, uma das questões, né, lá no início, era sair da Primeira Guerra Mundial, porque a guerra já tinha trazido muitos prejuízos para a Rússia. Então ela também vai nesse sentido. É claro que até a Hannah Arendt chama a atenção disso, que vai se instalando um regime totalitário na Rússia a partir da década de 30, não necessariamente desde o início mas algumas características vão ficando marcadas. A terceira característica dos regimes totalitários que a gente pode ver lá no V de Vingança e também no livro da Hannah Arendt é a aniquilação dos direitos individuais. E esses direitos individuais a gente precisa lembrar de onde que eles vêm, né? Eles vêm tem a questão dos direitos civis lá da Revolução Francesa, mas eles estão até um pouco antes, lá na Revolução Inglesa mesmo, ou mesmo lá no Renascimento, né? Toda aquela ascensão da burguesia e aqueles valores que para nós hoje são muito característicos, né? Que é a questão da liberdade individual, dos direitos individuais, do que eu posso fazer. Isso tem a aniquilação por meio de um regime totalitário. Não há oposição no regime totalitário. Isso é até diferente de ditaduras. Ditaduras, em geral, existe uma oposição, mesmo que ela seja perseguida e presa. Em geral, nos regimes totalitários, elas são totalmente aniquiladas, qualquer tipo de oposição. E aí é uma coisa interessante também, que apesar da gente ter o grande líder, e é ele que leva tudo, é ele que conduz a nação, todas as pessoas que fazem parte do governo, elas são olhos e ouvidos do grande líder, daquele que é o totalitário. Por quê? Porque todos devem escutar e ficar de olho para ver se há inimigos. Então a sensação que o inimigo está dentro da tua casa. Então, por exemplo, assim, muitas vezes não pode ter a liberdade de falar uma opinião contrária, mesmo estando com o teu esposo, ou com a tua esposa, ou com o filho, ou com o pai, ou com uma mãe, porque pode ser que esse, em nome do bem maior que seria o coletivo, ele te entregue. E aí, se entregando, muitas vezes pode ser perseguido, pode ser morto, ou seja, a sensação que está sempre sendo cerceado, porque não há mais indivíduo, não há mais espaço para uma pessoa. O espaço é para o coletivo, o espaço é para a massa, e a massa é que deve dominar. Não há espaço e nem momentos para pensamentos divergentes. Esses devem ter combatidos. No filme isso aparece muito claro quando Gordon faz aquela brincadeira, que é aquele apresentador de TV. Esse vídeo tá cheio de spoiler, tá? Interessante é ver, inclusive para quem já viu o filme. E ele faz algumas brincadeiras lá e logo ele é preso, ele some, porque não há espaços para qualquer tipo de opinião divergente. A quarta característica seria a aniquilação das minorias, e aí as minorias podem ser qualquer grupo, na verdade. A gente pode pensar, por exemplo, no caso dos regimes nazistas, né? As minorias seriam os judeus, os gays, testemunhas de Jeová, negros e deficientes físicos, principalmente aqueles que não serviam para o engrandecimento da raça ariana. Eles devem ser eliminados. Por quê? Porque eles acabam com o poder do coletivo. Eles diminuem, é como se eles fossem algo ruim que deve ser eliminado. E aí toda a justificativa, inclusive é interessante que as primeiras pessoas que vão para a câmara de gás não é os judeus, como muita gente pensa, são os deficientes físicos. Por quê? Porque são pessoas que não trabalham para o engrandecimento da raça e por isso eles devem ser eliminados. Eles não servem para o trabalho, eles não servem para aumentar o poder alemão, né, da raça ariana. Então eles devem ser eliminados e eles são os primeiros que vão para a câmara de gás, por exemplo. No caso do V de Vingança, fica muito claro que as minorias são aqueles que contradizem o regime e são, por exemplo, os que contraíram um vírus, que são simplesmente eliminados sem nenhuma desculpa. E aí é a saga do V, que ele vai se vingando de todo mundo que fez parte dessa eliminação, desses testes que foram feitos, porque simplesmente eles fizeram o seu papel, que era estimular o vírus, ver para onde ele ia, qual era a doença que podia ter, e simplesmente depois eles podem ser eliminados em nome do engrandecimento dessa raça, desse povo, dessa nação,
eliminando todo aquele que é diferente, todo aquele que nos atrasa, porque a gente precisa caminhar. Essa ideia progressiva da história, inclusive, e de nação e de corpo social. A quinta característica que a Hannah Arendt levanta, e a gente pode pensar inclusive no filme V de Vingança, é a ausência de classes sociais. A gente sabe que num governo normal, politicamente inclusive, existem diferenças entre os grupos sociais. Então a gente tem, por exemplo, o patrão, o empregado, o adolescente, a pessoa mais velha, a criança. Cada um tem os seus anseios, cada um luta pelos seus ideais. A gente tem essa questão da disputa, né, por política, por questões econômicas e por aí vai. No governo totalitário, há eliminação. Nós temos somente a nação alemã, nós temos somente a nação italiana. Não há mais diferença entre patrão e empregado. E isso pode ser um discurso, inclusive, muito convincente. Nós lutamos pela mesma coisa, nós não temos que ter questões diferentes, nós não temos que ter ideais diferentes, porque nós lutamos pela mesma coisa. E aquele que é diferente, ele deve ser simplesmente eliminado. Nós lutamos pela nossa nação. O nacionalismo, ele é muito forte. A nação, tudo que ela representa, ela deve ser forte, ela deve dominar tudo. E isso é muito claro, inclusive no livro da Hannah Arendt. No jeito que aparece no filme, é muito claro que, tipo, esse era o discurso do chanceler. É claro que no filme V de Vingança, é muito claro que já é um regime em decadência. Então é como se ele fosse forte, em um certo momento, hoje ele já não tem mais tão apoio popular. Tanto que é muito claro que ele consegue facilmente juntar toda a população e eles colocam a máscara, mostram a sua insatisfação. Historicamente, o que a gente tem nos regimes totalitários é que havia muito apoio da massa e há essa crença que não tem que existir diferença. Então não tem diferença entre o patrão e o empregado, entre pai e filho, todo mundo tem que ser o mesmo ideal, que é ser alemão, é ser ariano. Isso é mais forte de qualquer diferença que nós possamos ter entre nós. Isso é muito importante. A sexta e última característica é a dominação da imprensa. Então a gente não tem praticamente opiniões diferentes. E a Hannah Arendt chama atenção, por exemplo, principalmente no regime nazista, a gente tem as grandes construções. Tem um filme, inclusive, que trabalha com isso, que eu vou trazer um pouco mais quando eu falar especificamente sobre o nazismo, que é a Arquitetura da Destruição. E nesse filme é muito claro, assim, as grandes construções nazistas, a questão de tentar recriar a Grécia, a Roma, para mostrar como o homem é pequenininho diante da grandiosidade do que é a Alemanha. Então, é como se ele dissesse, a arquitetura pudesse dizer quem é você para tentar ir contra o regime, quem é você para pensar que pode fazer alguma coisa. Você não é nada, o Estado é tudo, o regime totalitário é tudo. Né? E isso aparece no filme, por exemplo, quando o chanceler ele aparece naquelas videoconferências, né? E tudo que é feito em cima do chanceler para que ele possa permanecer. É claro que, por exemplo, como o filme é colocado no futuro, então ele fala com as pessoas por videoconferência. O Hitler aparece muito claro em alguns filmes, algumas coisas que eles foram feitos na propaganda nazista, que ele aparecia no meio de multidões. E aquele gesto que se fazia, né, que ele faz também, ele requer isso assim, é como se fosse uma unidade, né? Todos fazem ao mesmo tempo. Então, quem é você para fazer algo diferente? Quem é você para pensar algo diferente? Todo mundo está fazendo. Todo mundo está pensando isso. Então a gente tem que caminhar para isso. Esse é um regime totalitário. Ele não é possível que a imprensa fale algo diferente, não é possível que a propaganda faça algo diferente. E se hoje a gente fala do poder da propaganda, né, para um regime, mesmo seja democrático, mesmo dentro de uma república, imagina o poder que tem a propaganda para um regime ditatorial. A gente simplesmente põe debaixo do tapete tudo que é diferente, a gente esconde tudo aquilo que a gente não quer mostrar e só mostra a grandiosidade. E não importa os meios, a gente vai chegar a ser um povo poderoso. Nós vamos dominar a Europa. Então, esses são alguns pensamentos do regime totalitário, que são muito marcados. Bem, como eu já falei, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou falar sobre regime totalitário. Tem muita coisa ainda pra gente ver, tem muitas questões. É importante não só para quem vai fazer Enem, vestibular, que também são coisas importantes, claro, mas também para quem quer conhecer, quem quer pensar. E uma questão,
a gente precisa conhecer um pouco da história. Toda vez que a gente não conhece a história, a gente pode repetir coisas que tendem a ter o mesmo resultado. É claro que a história não se repete, mas como os seres humanos têm muitas vezes sentimentos muito semelhantes, anseios muito semelhantes, a gente pode chegar, não se imagina, em que resultados. Os governos democráticos que parecem que são perfeitos, que nunca mais vão morrer, muitas vezes eles podem sim padecer, eles podem sim morrer, e a gente não sabe se não pode chegar em governos totalitários novamente. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, dá aquele joinha que ajuda o YouTube a entender que o vídeo é importante. Compartilha, se inscreve no canal. Até a próxima!